Oi, gente, tudo bom? Episódio 1, então, do nosso mini curso de desenho. E hoje eu queria falar para vocês umas coisinhas bem importantes, assim, introdutórias, tá? Seguinte, começando então, tá? Sempre que a gente vai fazer algum tipo de arte, independente de qual seja o tipo, seja desenho, dança, música, teatro, qualquer tipo de arte, a gente tem que ter a percepção de que a arte ela é uma forma de se expressar, tá? Então, quando a gente está fazendo arte, a gente está nos expressando. E às vezes se expressar pode ser até às vezes a gente nem sabe o que a gente está expressando com aquilo, né? Qual que é o sentimento que a gente está, com qual sentimento que a gente está lidando naquele momento, tá? Então é importante a gente entender que a arte ela é um espaço de criação onde a gente pode ser livre, onde a gente pode nos expressar como a gente quer, tá? Claro, dentro dos limites do que não é criminoso, né? E aí o que acontece, tá? Desenho é uma arte que ela é muito ensinada, muitas vezes nas escolas, muito pelo fato de que ela não precisa de muito recurso para se aprender e ela não lida tanto assim com vergonha, não usa tanto o nosso corpo de uma forma exposta como outras artes como música, dança e teatro, por exemplo. Então, para te desenhar, tu só precisa ter uma folha e um lápis. Então, é uma coisa que tem um recurso fácil ali, né? Vai ensinar música, pô, tu vai precisar ter o quê? Um violão, vai precisar ter um teclado, enfim, já é um, né? Mas enfim, não só por conta disso, tá? Mas o desenho é um tipo de arte que a gente tem bastante contato ao longo da nossa vida, talvez uma das principais, assim, né? E é importante a gente saber que ninguém vai morrer se não souber desenhar, né? A gente aprende muito sobre desenho na escola e às vezes o tipo de ensino que a gente tem é um tipo de ensino que deixa a gente meio para baixo, né? Deixa a gente meio desmotivado com as nossas criações, porque às vezes a gente não alcança um nível técnico que a gente gostaria de ter, né? Então eu queria falar para vocês que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está fazendo arte é a gente respeitar nossa própria criação, nosso processo de criação também. Obviamente, se a gente está começando a desenhar agora, a gente não vai sair fazendo ótimos desenhos. Para a gente aprender a desenhar, a gente tem que treinar e treinar e treinar, né? Então, assim, a arte, para a gente aprender a fazer arte de uma forma técnica, a gente tem que treinar aquilo, como se fosse qualquer outra coisa que a gente for aprender. Como se fosse um esporte, como qualquer outra coisa que a gente vai aprender, a gente tem que praticar, tem que estudar. E o estudar não é só, muitas vezes, o estudar envolve várias áreas, envolve a parte teórica, envolve a parte prática, né? Mas enfim, e a arte, vai envolver outras habilidades também, como a criatividade, por exemplo, né? Mas só a criatividade às vezes não basta. Às vezes a gente precisa ter um pouco de técnica também para poder expressar aquilo que a gente pensou, aquela ideia que a gente teve, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai começar a desenhar, a gente vai errar, né? A gente vai fazer coisas erradas, a gente vai fazer coisas que a gente vai achar feias, enfim, né? E isso faz parte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que isso faz parte e é parte do processo, é absolutamente normal, né? Ninguém vai pegar uma folha e vai sair desenhando perfeitamente a primeira vez que vai fazer isso. Não, é estudo, prática e treino e repetição, tá? Então a principal dica é a gente entender que o erro faz parte, que a gente vai errar e a gente respeitar o nosso processo, sabe? Então, hoje eu quero desenhar um personagem de um anime que eu gosto, por exemplo. Eu vou lá pegar uma imagem no Google, vou tentar desenhar, nossa, mas ficou torto, nossa, não ficou legal, nossa, eu sou ruim. Aí larga a folha e nunca mais desenha. Obviamente, tu não vai aprender a desenhar assim. Agora, se no outro dia tu sentar lá, ok, vou tentar desenhar de novo hoje esse personagem. Pra ela tentar ele, ficou ruim de novo, pode ser. Olha, talvez eu vou olhar um vídeo para tentar aprender diferente. Ou, eu vou tentar um outro personagem, talvez que é mais simples. Às vezes a gente começa querendo desenhar um desenho super complexo, às vezes a gente precisa começar do simples. Cara, tenta copiar primeiro um personagem bem mais simplesinho, né? Um personagem que tem traços menores, é mais fácil de fazer. E aí tenta copiar ele perfeitamente. Depois que tu melhorou naquele nível mais simples, aí tu vai aumentando o nível de dificuldade para te tentar aprender. Então, o processo faz muita diferença de como a gente está tentando aprender, sabe? E não se frustrar também, porque se a gente vai desistir, fiz errado desistir, aí nunca vai aprender mesmo, tá? Então, assim, a grande dica é respeitar o nosso tempo. A gente vai tentar fazer uma coisa e não vai conseguir. Isso é com qualquer outra arte também, não só com desenho. A gente vai tentar aprender uma coisa nova, a gente vai errar, isso é óbvio. E não só com arte, com qualquer outra coisa. A gente precisa treinar, né? E aí a gente tem que valorizar as nossas pequenas evoluções. Pode ser que num dia eu vou desenhar o desenho e ele vai estar feio, nossa, horrível, tudo torto. Aí no outro dia, nossa, ficou feio. Mas dessa vez eu consegui fazer o olho um pouquinho melhor. Então eu tô evoluindo. E assim vai gradualmente. Tem pessoas que vão aprender mais rápido, pessoas vão aprender de uma forma um pouco mais devagar. Depende um pouco do esforço também, mas enfim. Tá? Então a dica principal de hoje é essa, tá? Não desistir, repetir o processo,
porque a técnica artística é aprendida com a repetição, com o treino, com o esforço, certo? Agora eu vou passar o desafiozinho para vocês poderem fazer. Beleza, galera, o desafio então de hoje vai ser o seguinte: vocês vão pegar e vão escolher uma imagem na internet, aí, alguma coisa que vocês acham que é legal para copiar, para desenhar, tá? Eu escolhi aquela imagem do besourinho ali, que eu achei no Pinterest, tá? E aí vocês vão ter que copiar essa imagem, tentar copiar ela da forma mais fiel possível. Por isso eu já sugiro escolher uma imagem que não seja muito complexa, que vocês não vão demorar muito tempo tendo que copiar ela, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essa imagem 3 vezes numa folha, tá? Então vão pegar uma folha, vão fazer ali uma separação, mais ou menos, se quiserem fazer mais ou menos que nem eu fiz ali. E eles vão tentar copiar 3 vezes o mesmo desenho, tentar fazer ele da mesma forma, tá? Isso é para repetir o processo e vocês tentarem ver se vocês evoluem de uma cópia para outra, se vocês mudam muito da vez que vocês copiam uma forma ou não, tá? E aí o que acontece? No caso ali que nem eu peguei uma forma um desenho bem simples, é bem rapidinho de fazer, tá? Se vocês quiserem acompanhar o meu processo para verem como eu fiz ali a questão do esboço antes de fazer o desenho, ver se vocês conseguem tentar fazer algo parecido para poder guiar o desenho de vocês. Enfim, ou usem as técnicas que vocês sabem, o que vocês já estão acostumados a fazer, para tentar copiar ele, tá? Não se preocupem se ele não for o mais fiel possível, não sair como vocês gostariam, lembrando que sempre é um treino, tá? Então façam do jeito que vocês conseguirem, e depois a gente vê o resultado. Não se preocupem se ele não ficar como vocês gostariam, tá? Lembrando que repetir um desenho, fazer ele várias vezes pode ser um processo um pouco chato, eu particularmente não gosto muito. Eu achei chato ter que fazer a mesma coisa mais de uma vez. Mas às vezes no desenho é importante, se a gente está começando a aprender que é muito fazer um desenho específico que a gente não está conseguindo copiar, a gente vai precisar repetir esse processo para poder aprender ele, tá? E aí uma outra dica então que eu queria dar para vocês é que assim, quando a gente está copiando um desenho, a gente quer tentar fazer ele igual, é um personagem, é uma imagem que a gente quer fazer exatamente igual, a gente tem que seguir as regras e fazer tudo igual, mas quando a gente está fazendo o nosso desenho, a gente não precisa se guiar necessariamente pelos detalhes de um desenho, tá? A gente pode mudar algumas coisas para ficar mais fácil para que a gente desenhe ou de acordo com o nosso gosto, a gente pode ter essa liberdade também. No caso, nesse desafio, a ideia é tentar copiar o mais fiel possível, tá? Enfim, gente, esse é o desafio, então espero que tenham gostado e até mais.